Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, ou boa noite, ou depende, pode ser até bom dia, né, para quem nos acompanha no Spotify também, mas para quem está nos acompanhando no FM 101.3 da Rádio Guaíba, boa tarde, está começando o episódio 18 do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, e hoje comigo está Cristiano Silva, que é o dono da frase que eu sempre uso no Posse de Bola com os nossos convidados: só conta a história quem tem história para contar. Eu ouvi essa frase do Cristiano Silva, ele é o dono da frase, mas eu tô colocando ela no programa, viu, Cristiano? Tá certo, tá liberado, não tem problema. Só conta história quem tem história pra contar. E o nosso convidado de hoje tem bastante. Opa! Ex-presidente do Inter, Marcelo Medeiros, o nosso convidado, a quem já quero agradecer a presença, presidente, aqui nos estúdios da Rádio Guaíba. Muito obrigado. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Guaíba. Boa tarde especial para a audiência da rádio, especialmente também para a torcida colorada. Bom, eu que agradeço, fazia um tempo que eu não voltava aqui aos estúdios da Rádio Guaíba, na Rua Caldas Júnior. Para quem já teve o privilégio de passar tanto pela presidência do clube como da Vice Futebol, comparecer aqui nesse ambiente que respira a história do Rio Grande. Agora, quando eu estava entrando no prédio aqui, eu subi pelo elevador, esse elevador é icônico. Fiquei imaginando quantas vezes o doutor Breno Caldas caminhou por esses corredores, então a satisfação está aqui. Bom, você nos acompanha no FM 101.3, no guaíba.com.br, o site da casa, no aplicativo móvel da sua preferência, como eu falei, no Spotify também. Lá, coloca no Spotify Guaíba Esporte. O episódio 18 será com o presidente do Internacional, uma vez presidente, sempre presidente, né? Marcelo Medeiros, presidente de 2017 a 2020 no Internacional, é o nosso convidado de hoje. A produção do Carlos Eduardo Torres e do nosso Maurício Souza. O Guilherme Silveira na coordenação da Central Técnica, a mesa de áudio com o Davidson Rosa e também o Luciano Vargas, Rafael Pfeiffer na coordenação de esportes, a gerência de jornalismo e esportes do Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. Mas antes de ser presidente, diretor da base, vice de futebol, filho de Gilberto Medeiros, ex-presidente do Inter, que quando assumiu com a célebre frase: eu não vim para ganhar títulos, vim para pagar títulos, porque o Inter tinha uma dívida monstruosa, e mesmo assim bateu vice-campeão brasileiro em 87. Sobrinho de Marcelo Feijó, campeão com o Internacional. Invicto em 79. E é neto de ex-presidente também. Neto de Afonso Paulo Feijó, o presidente do Rolo Compressor. Presidente do Rolo Compressor. Bom, se precisa mostrar DNA colorado, o senhor está livre disso, porque o seu DNA é marca registrada no Inter. Cara, quando eu era pequeno, a personalidade era o meu avô, né? Pequeno, assim, antes dos 10 anos de idade. O pai e o tio Marcelo eram jovens ali, entre 30 e 35 anos, e já estavam fazendo a sua trajetória dentro do clube, principalmente no vestiário, no âmbito do departamento de futebol. Mas eu achava que todo mundo tinha um presidente na família, porque era muito normal esse trânsito dentro da parte mais do lado de lá do balcão, entrar no treino, vestiário, conviver com jogadores. Eu desde criança convivo com jogadores de futebol. Inclusive essa semana eu tive um grande amigo meu, fez aniversário, e tinha uma turma forte do nosso adversário, o nosso rival. Estavam lá o Homero Bellini, o Antônio Vicente Martins, e o Homero diz assim: eu não tinha vivência de vestiário, e o Vicente, eu comecei a ter em 2000. Tu não, Marcelo. Tu é um cara que desde criança, desde adolescente, frequentava mesmo, né? O pai tinha o hábito de... A gente ia a jogo, todos os jogos. Minha mãe frequentava o estádio. Dona Alzira? Dona Alzira. Porque com 2 filhos homens
e um marido dedicado a futebol, o pai dedicado a futebol, o irmão dedicado ao futebol, ela começou a entender do assunto. Então o pai era o último a sair, eu acho que ele fechava o estádio, porque a gente ficava esperando e dentro dessa espera, imagina, com 8, 9, 10, 12 anos, tu não para quieto, né? Então tu ficava ali no entorno do estádio e dentro do vestiário também. Agora, como é que surgiu a ideia? Claro, o primeiro passo é entrar para o Conselho Deliberativo. Que ano o senhor entrou? Eu nem morava em Porto Alegre quando eu entrei no conselho. Trabalhei num veículo de comunicação. Advogado da RBS? Advogado da RBS. E, cara, o meu chefe me transferiu para Florianópolis. Foi uma bonificação, deve ser. Pô, e ainda tive uma promoção, tive toda uma série de vantagens para ir para a divisão Santa Catarina. Eu fui para lá antes do Pedro Sirotsky. Pô, passei 5 anos em Floripa, de 87 a 92. Cara. Ali surgiu o gosto pelo surf? Não, o surf começou nos anos 70. Ali a coisa foi para outra prateleira, né, cara? Porque poder surfar todos os dias, acordar de manhã cedo e ir pra praia é um privilégio, cara. E aí o Pedro Paulo Záquia, em 88, ele, naquela época, não tinha... as eleições do clube era tudo no âmbito do Conselho Deliberativo, não tinha essa divisão que hoje a gente vê no Inter e vê em outros clubes de movimentos políticos. A coisa era mais... Tu tinha posicionamentos a favor e posicionamentos contra, tu tinha grupos de pessoas mais próximas por amizade, mas não tinha essa coisa, eu sou o coordenador do movimento tal, pá. Depois é outra discussão. E ele colocou vários filhos de colorados, presidentes. Entrou eu, o João Patrício, o Kiko Asmus, o Arnaldo Balvê, o filho do Dalegrave e o Maurício Feijó. Entramos no conselho. Só eu e o João Patrício sobrevivemos. Continuamos até hoje. Conselheiros do clube. Mas por quê? Só sobrou vocês dois? Cara, não com o passar do tempo, o ambiente do conselho ficou mais tenso. As divisões políticas hoje são mais acentuadas. Por gostar, por se sentir, sabe... à vontade. Porque são dois filhos de presidentes que, se não foram campeões, bateram vice. O senhor é sobrinho e neto de presidentes que foram campeões. O João Patrício também é sobrinho. Ele tem a família Centeno, porque o João é João Patrício Centeno Hermann. E a família Centeno, ela tem uma contribuição muito grande no Internacional. Ele tem um tio que, no final dos anos 30, já era dirigente do Inter. Então... tu tem famílias assim, a família Balvê, a família Záquia, a família Centeno, a família Hermann, os Feijó. Tu tem uma história de identificação de famílias com dedicação ao clube e contribuição Aí essa história. O que hoje são os grupos políticos, né? Há um tempo atrás eram os grupos família? Não, cara, porque assim, vamos lá. O Arthur Dalegrave, ele dentro da sua história, ele teve uma loja de roupa masculina que ficava ali na Rua Mostardeiro, que se chamava Dalegrave, era uma loja de alto padrão. Cara, tu chegava ali no final de tarde, tava o Balvê, tava o Léo Centeno, tava o Marcelo Feijó, tinha uma turma de pessoas conversando. Aqui no escritório do Dr. Aldo Dias Roja, tu encontrava o que se falava na época dos mandarins, o Ibsen Pinheiro, o Cláudio Cabral. As pessoas conversavam sobre futebol, maneira de jogar, preparação física. Aqui na Rua da Praia, na galeria de Prímio Becker, funcionou durante muito tempo a Aerotour do meu tio Marcelo,
Pô, aí tu encontrava o Jaime Eduardo Machado, que é do Grêmio, tu encontrava o Zilton Mongaren, que também era do Grêmio, uma turma de dirigentes dos dois clubes que todo mundo se dava bem. O meu pai e o Flávio Albino cresceram na mesma rua, cara. Na antiga Rua Esperança, hoje Rua Miguel Tostes. E as pessoas conviviam harmoniosamente. Agora, eu até tive no aniversário do Pedro Ernesto e estava conversando com os jornalistas e que estavam lá. E eu nunca me posicionei, eu não acho que eu sou mais colorado sendo odioso ao meu adversário, ao meu rival de Porto Alegre. Que é o Grêmio. Que é o Grêmio. Então eu sempre procurei ter uma postura civilizada com o Grêmio. Porque como é que eu vou cobrar comportamento de torcedor violento se o presidente do clube tem um discurso que inflama esse tipo de rivalidade? E, na verdade, eu acho que foi pra ti. Tu era bom nas coletivas, né? Porra, tu incomodava pra caramba. Uma vez, eu e o Romildo, nós nos conhecemos no Colégio Anchieta. 50 anos atrás. E quando nós íamos para as reuniões do comitê técnico, o comitê técnico, para quem viu o Poderoso Chefão, Poxa. o comitê técnico lembra muito aquela mesa que ele tem inclusive o Marlon Brando tatuado, Marlon Brando interpretando O poderoso Vito Corleone, Vito Corleone. né? No Dom braço. Vito Corleone. Então fica assim, na cabeceira a cúpula da CBF e os 20 clubes em forma de U num plenário discutindo as regras da competição. E o posicionamento em ordem alfabética. Então o Inter, Esporte Clube Internacional, era um dos últimos. Ficava quase que sempre ao lado do Corinthians, que é Esporte Clube Corinthians, né? E, os nossos interesses são muito parecidos, que difere muito dos clubes de São Paulo e do Rio. Ali é que está o poder político. E nós combinávamos o que tu pensa sobre VAR, o que tu pensa sobre logística, o que tu pensa... Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. Marcelo Medeiros e Romildo Bolzano. Nós íamos junto. Tanto que nós fomos derrotados numa das primeiras vezes que o assunto VAR é colocado para os clubes decidirem, e nós queríamos o VAR. E teve clube que não queria VAR. E não passou. CBF, o custo, taraná, sempre tinha um dificultador. Aí ia ter uma reunião do comitê técnico numa segunda-feira, que sempre à tarde, porque a CBF ela abre o expediente externo só à tarde. E o Romildo me ligou. Tu vai na reunião? Eu disse, vou. Tu representa o Grêmio? Eu digo, represento. Tá bem. Teve um jogo do Inter no Beira-Rio. Eu tô passando pela zona mista e o artista aqui me pega. E aí, presidente? Não sei o quê. E o senhor vai amanhã na reunião do comitê técnico da CBF? E o pateta de plantão. Vou representar o Grêmio. Pá, pra quê, cara? Pra quê que eu fui dizer isso? Eu tomei-lhe um pau dos colorados, cara. Mas como? O torcedor não entende, né? Velho, tudo bem, cara, o torcedor. Agora, o conselheiro, pessoas que tem oxigênio na cabeça, velho. Eu fico imaginando o celular do presidente depois dessa declaração. Mas aí o celular do presidente Romildo, como que o Inter também vai se apresentar? O Romildo é uma figura, né? Muitas vezes a gente saiu e para pegar o voo para voltar para Porto Alegre. Vamos tomar um chopp? Eu digo, vamos. Tomamos
tomamos Que 2. bela foto no aeroporto, o senhor Aí- tomando um chopp Aí do eu, Galeão. vamos tomar mais um? Eu digo, porra, meu, já é o terceiro. Os colorados são fracos. Aí a gente vinha. Mas também faz parte. Mas, cara. presidente, aí a gente vai e volta na linha do tempo. Ingressou no conselho, depois do conselho, o primeiro passo foi diretor da base, na gestão Carvalho, se eu não me engano. Não, assim. Eu voltei de Florianópolis em 92. Aí no final dos anos 90, houve um movimento ali, que foi o Inter 2000, que me convidaram para participar. No início éramos o Fernando Miranda, eu, o João Patrício, o Pedro Tedesco, Pedro Silber, o Caco Soto, e acho que era nós 5. Márcio Abreu, não estava? O Márcio Abreu também, mas o começo das discussões. E começamos a ter uma participação no conselho um pouco mais efetiva e infusiva. Tem o João Patrício uma vez me confidenciou que o Inter 2000, nessa época, se não entrasse no conselho, o Inter poderia ter virado uma portuguesa, porque era uma bagunça, era tudo descontrolado, ninguém sabia recibo de empresário, e aí vocês sentaram e começaram a cobrar e organizar. Não, inclusive a gente cobrava, nessa parte efusiva que eu falei, a gente era chato pra caramba, né? A gente era moço, a gente ia a todas as reuniões e cobrávamos muito a questão organizacional do clube. Até a presença dos outros conselheiros, porque não era obrigatória a presença nas reuniões. E aí as reformas estatutárias, elas foram sendo feitas e sendo aprimoradas nesse sentido. Eram reuniões que iam menos de 100 conselheiros. E hoje eu acho que as reuniões têm um quórum entre 200 e 220. Bom, mas aí, quando o Inter 2000 chega ao poder, chega à presidência com o Fernando Miranda, alguns parâmetros administrativos começaram a ser estabelecidos. E o clube veio se aprimorando nesse sentido. Mas aí o senhor saiu do Inter 2000. Eu saí antes do lançamento da candidatura do Jarbas Lima. E por que o senhor saiu? Brigou com o Miranda? Não fui o único, né? Talvez eu tenha sido o primeiro, vamos lá. O meu pai era uma pessoa que tinha externamente uma voz grossa, uma postura muito formal, mas ele era um irônico, né? E ele dizia uma frase assim: meu filho, o cara para ser presidente do Inter, ele tem que saber pelo menos onde fica o vestiário. Esse aí não sabe onde fica o Beira-Rio. Que era no caso o Jarbas Lima. É tu que tá falando. Não, mas é Então, que... tu tem que saber onde fica o vestiário, velho. E... Cara, houve um desentendimento. O senhor não gostou da indicação do Jarbas Lima? Eu não gostei de muita coisa, cara. Mas vamos em frente. E aí... Aí eu tava na zona independente. E eu recebo uma visita do meu querido amigo Carlos Papaléu, Carlos César Cairoli Papaléu. Não, tu tem que vir para cá. Para cá onde, Papaléu? Não, nós estamos fazendo um movimento e queremos lançar o Fernando Carvalho para presidente. E eu concorri naquela eleição com Fernando Vitório, Jarbas Lima, Fernando Miranda e o Lacher, se eu não me engano. Para presidente? E perdemos. E o Miranda ganhou. Foi eleito, o Jarbas foi eleito presidente, depois renunciou 8 ou 9 meses depois. Houve uma nova eleição. Sim, que aí... foi, o Fernando Carvalho foi, depois retirou a candidatura e foi Peronde com o Miranda, sim, né? Bom, aí nós entendíamos, e eu entendia, que a chapa vencedora tinha que ter continuidade por mandato de 2 anos. Então ninguém concorreu da chapa, né, original, vamos chamar assim,
E eu, inclusive, votei no Miranda, para ele terminar o mandato para o qual ele tinha sido eleito. E aí depois o Fernando concorreu, eu não me lembro com quem que era, eu acho que era com o Dalegrave e o Mário Sérgio Martins. Não me lembro. E ali eu já tava com 40 e poucos anos, cara. E eu cheguei pro Fernando e disse, ô Fernando, eu quero contribuir com o clube. Eu queria começar pela base. E a base era lá no Beira-Rio, né? Sim. Era ali do outro lado, do lado do rio. Aí tinha ali tinha uma turma boa na base. E ali eu comecei. Nós estamos falando de 2003. 2003, eu acho, 2002, 2003. Porque o Fernando, o Inter 2000, né? Porque foi o Jarbas e o Miranda. Foi 2000 e 2001. Eu acho que o Fernando pegou 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. E quanto tempo o senhor ficou na base? Eu fiquei até o final do mandato do Fernando. E ali, naquela base, tinha... O Odair jogava na base, vai ter saído? Não, o Odair o Odair ainda tava jogando bola ainda. Ele tava no Brasil de Pelotas, cara. Sim, tá, mas pelo Brasil Gauchão. Iria, né? O Gauchão 2008. Se não me engano, que é o que dá eu o tô tentando lembrar jogadores ali. Não, ali subiu. Diogo... Subiu. Não, mas eu não tava lá, eu não tava no 20, eu tava mais embaixo. Tá? Subiram naquele período o Renan, o Edinho, o Pato, o Luiz Adriano, tinha o Porceles, te lembra do Porceles? Sim. Centroavante. O zagueiro, o Juan. O Juan que foi pra Itália. Foi pra Itália, O Juan Jesus. Então passou um... Pô, mas é uma base boa, hein? Pô, tinha uma turma boa ali, cara. E o técnico era Lisca? Tinha o Lisca, tinha... Acho que era o Anderson Moreira, cara. Tinha o Guto. Guto Ferreira. Conheci o Guto lá na base. Tinha o Carlos Fraga, que era o diretor. Tinha uma turma boa. O Carlos Fraga faleceu, né? Faleceu. O Luciano Davi também circulava pela base, que era foi um dirigente que teve aspirações depois de... tomou um outro rumo. Presidente, aí o senhor vai para vice de futebol. Bom... Gestão Giovanni Luiz. A gente está dando um pulo Não, são muitos assuntos aí que a gente tem para perguntar. Quando o Vitório assumiu, eu saí. Porque eu não tinha... Tinha afinidade com o Vitória? Não. Mas não Nós era do mesmo movimento? História, sim. Mas e daí? Nós estamos contando história porque só conta história quem tem história para contar, presidente. Teve um episódio que foi da reforma do estádio. E durante um ano teve reunião todo mês. Nós fizemos mais de 13 reuniões, não me lembro se foi 2008, cara, que era o Vitória com aquela história de reformar o Beira-Rio. E as reuniões demoravam de 5 horas e meia. Nossa. E era uma reunião muito técnica, reunião para engenheiro e arquiteto. Eu sou advogado, velho. Eu tenho horror de canteiro de obra. E toda a reunião que não é objetiva, que é para tu ganhar no cansaço, ela vai trazendo uma inquietação para as pessoas. E as pessoas começavam... Então ali houve muito destaque. A Diana teve uma atuação muito... O Busnello. Humberto Busnello. Pessoas ligadas ao segmento de construção civil. Questionamento. E o Vitório ia ficando inquieto e incomodado com tanta pergunta. E um dia ele faz um churrasco na casa dele. E aí tem o Intergrande. E aí cerveja, os caras tal. O Vitória chega assim, pede a palavra, começa a falar, porque reclamando da postura dos conselheiros nas reuniões. E ele disse, porque vocês têm que ter mais educação. Eu disse, questão de ordem. Presidente,
Eu sou filho da Alzira Medeiros e do Gilberto Medeiros. Foram eles que me educaram. Não é o senhor que vai me dizer como é que eu vou me comportar. Se o senhor acha que falta educação, eu vou dizer que falta inteligência. Porque uma reunião não pode durar mais de 2h30. E ali já houve um distanciamento. Para, tá de brincadeira? E a outra foi uma vez que eu, e junto comigo levantou, nesse episódio na Casa do Vitória, o Zé Pacheco Medeiros e o Felipe Vieira, que não gostaram da abordagem do Vitório Pífero. E outra situação que nós não aprovamos as contas dele de um determinado exercício, por falta de documentação, levantou o Alexandre Chaves Barcelos, o Emílio Papaléu, eu e o Felipe Vieira. Eram todos integrantes do Intergrande e já criou outro mal-estar. Mas essa última da aprovação de contas foi agora Não, ou foi... Não, foi lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Acho que foi 2010. Porque essa aqui foi de 2015, 16. Né? Isso. Essa aqui teve uma... Essa aqui, cara, as contas... Vamos lá. É o exercício de 2016. Que é o biênio 15 e 16. É 15, mas as o contas exercício é de 16. 2015, acho que foram aprovados com ressalvas, o que é normal. Uhum. Era normal. E a de Não 16. tem problema nenhum. A de 2016, que é analisada durante um ano e concluída em janeiro, fevereiro e metade de março de 17, nós estávamos na Série B. E isso criou um ambiente... Assim, como é que um time do tamanho do Inter e por que cai? E aí começou a sair esqueleto das gavetas. O Conselho Fiscal... Vamos lá? O clube tem auditoria... Tem Conselho Fiscal que emite um parecer. Esse parecer recomendou a não aprovação das contas baseada na auditoria. Bom, beleza. Foi para o plenário e foi reprovada. Após a reprovação que se dá, eu não me lembro das datas, se é final de março ou início de abril, começa um processo de que o que houve? E aí foi criada uma comissão no âmbito do Conselho Deliberativo que fizeram tipo uma comissão parlamentar de inquérito. Vamos traduzir. Uma CPI. Uma CPI. Tipo isso. Pediu um documento e nós não deixamos de entregar entregamos todos os documentos que a comissão do Conselho exigiu. Essa comissão era presidida pelo José Amarante, se eu não me engano. Eu acho que foi a segunda comissão. A primeira do José Amarante deu algum imbróglio com o presidente do Conselho, Sérgio Urrin, que eles fizeram um trabalho não conclusivo. Eu posso estar errado. E depois foi uma comissão com... Vamos lá, ela presidida, eu acho que pelo Ubaldo Flores. Ubaldo Flores. Que é integrante do Ministério Público. Ele é do ramo. E ali se fez um trabalho onde se apurou uma série de irregularidades administrativas e ele se encaminhou para o Ministério Público investigar. E terminou em 4, 5 processos, onde os réus são vários réus, né? O Vitório... O ex-presidente Vitório Pífero foi condenado, inclusive. E o Pedro, né? E o vice de finanças na época, né? Que era o Pedro Afatassi. Sim. Com quem eu disputei a eleição de 2018. Exatamente. Não foi antes? Não, foi a de 2016. 2018 foi o Luciano Davi? 18 foi o Davi. Foi 16 para o biênio 17 e 18. E aí 18 foi com o Luciano Davi. Isso.
senhor assume o Inter na Série B. O senhor assumiu o Inter na Série B e termina na pandemia. Só Pois barbada. Aí é que tá. Quase campeão brasileiro. O senhor assume na Série B. Eu lembro de um evento, um café que teve no Beira-Rio, lá para a imprensa, Sim. onde o senhor colocou detalhadamente a real situação financeira do Inter. Eu sou filho de Gilberto Medeiros, né, velho? Eu não tenho como tratar o Inter de outra forma a não ser com seriedade e transparência. Foi um ano em que o Inter tinha que voltar de qualquer maneira para a Série A. De qualquer maneira. E Sabe que tinha... que tem de chato, velho. Vi uns... Ideia, né? Os caras cheios de ideia pra ti, né? A ideia dele e o dinheiro do clube. Tá de brincadeira. Não, porque não sei o quê, porque nós temos um consultor daqui, porque nós temos que fazer um projeto, não sei o quê. Meu filho, nós temos que voltar pra Série A, cara. A única coisa que nós temos nesse ano é voltar pra Série A. Nós não podemos passar mais tempo nesse ambiente, cara. Cruzeiro tem pra contar a história, né? poxa, Depois foi o Cruzeiro que ficou, né? Vasco. Vasco, E, bom, enfim. também porque o dinheiro da televisão no ano seguinte ia acabar. O Inter é o último time da Série A que, ao cair, não perde o dinheiro do televisionamento. Era o último ano de que quem Então, caísse mantinha. permanece a perder 50%. E aqui, ó, Vitor Ramos. Lembra do caso Vitor Ramos? Eu lembro. Que o Inter discutia com a CBF a nulidade da inscrição do jogador do Vitória e com isso o Vitória perderia pontos na competição no Campeonato Brasileiro e cairia o Vitória e o Inter não cairia. Só que o Vitor Ramos foi inscrito no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e no Campeonato Baiano. A CBF ia anular 4 competições. Não. Nem em Nárnia. Mas vamos combinar que não Bom, podia nem chegar para depender do caso do Só que é Vitor o Ramos. seguinte, tinha o processo. E eu não podia abrir mão do processo porque eu era presidente do Inter. O processo não era do Marcelo, era do Esporte Clube Internacional. Era um questionamento na CBF. Aí é indeferido o pleito do Inter, o Inter tem que recorrer. E recorremos. Receba uma ligação do Marco Paulo Del Nero. Tu vai arcar com as consequências disso. E eu disse, o presidente, o senhor faça o que o senhor achar melhor para a entidade. Eu estou fazendo o que eu acho melhor para o meu clube e eu não posso abrir mão. Eu sou advogado, eu não posso perder prazo e eu não posso abrir mão de recurso. E nós fomos até o tal do TAS, né? TAS. Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS. O TAS. Por que eu estou lembrando isso? Porque no imaginário do torcedor, o Inter poderia evitar a Série B no tribunal. E a Série B, cara, tu não sai em maio da Série B. Tu não sai em agosto da Série B. Tu sai no fim do ano. Então esse foi um processo de resiliência, cara. Porque a angústia... Uma vez me perguntaram, presidente, o que foi pior, a pandemia ou a Série B? A pandemia matou. A Série B doeu. Nada que se compara com a pandemia. Sim. Mas eu só quero voltar nessa ligação do Marco Paulo Del Nero. Tu gosta, né? Ele fez uma ameaça. Cara, ele não gostou. Ele não gostou. Mas o medo dele era que o Inter fosse para a justiça comum? Primeiro ele ia gastar, porque tem que pagar, tem que contratar honorários, tem que mandar advogado para a Suíça. Ele não gostou. O futebol, como várias outras entidades, velho, eles têm uma representatividade absurda. E poder, cara. O poder dos dirigentes de federação e da CBF não são habituados a serem questionados. Tanto
que principalmente estas gestões tiveram problemas de outra natureza. Mas eu não me senti ameaçado. Eu me senti, ele tá me avisando. Mas não é me... desconfortável uma situação dessa. Velho, tu quer conforto, não vê, tu fica em casa, no sofá, velho. Faz parte do... Vamos lá. Eu não sabia desse processo. Eu não conhecia esse assunto. Tem um acidente da Chapecoense em 2016. A rodada do Brasileiro ela é adiada. O Inter faz a eleição no sábado, dia 10, eu acho. Eu ganho a eleição. No dia 11, contra o Fluminense, o Inter cai matematicamente. E dia 12, o Vitória me recebe na presidência para começar aquilo que se chama transição. E ele me mostrou o assunto do Vitor Ramos. Pá, que pepino isso aqui, cara. E ali, o assunto Vitor Ramos já estava na CBF. Para ter... Aí vocês vão recordar, eles arguíram uma falsidade de um documento que Sim. o Inter teria anexado, que o documento era... Só que vem um e-mail que não é assinado. Aí foi um rolo, cara. Mas era só o começo. Só o começo de um ano complicado, cara. Bom, até definir tu tem que montar time. Aí tem que fazer um reconhecimento pro Roberto Melo. Que o Roberto ficou com essa missão, e não só montar time. Nós tínhamos um grupo, assim, tu assume um clube, tu assume aqui, contrata a Rádio Guaíba. Tem uma equipe de profissionais trabalhando. De artistas, do microfone, do papel, da televisão. Tu não chega aqui e troca todo mundo. No Internacional a mesma coisa. Tu tinha um grupo de atletas. Tu tinha um número bem extenso de atletas emprestados, que eles não estavam no Inter. E tu tem que fazer essa reengenharia. Sem dinheiro, com uma perspectiva de jogar a B. Tinha boneco que não queria jogar B. Valdívia era um deles. Então. Mas não era o único presente. Mas esse estava na casa. O outro, tu tá negociando, não quero jogar B. Aí... Esse que não queria jogar B era o que era do Vasco. Ou foi pro Vasco jogar B, que era do Corinthians, Felipe Augusto. Deve ter ido pra B também. Bom, aí... Agora me fugiu. Nós fizemos uma... Matheus Vital. O Roberto, né, encerra contrato, empresta. Começamos a definir o grupo. Grupo muito abatido. Foi aí que eu descobri que eu tinha pressão alta. Só ali? Não sabia. Nós fomos fazer um período de, como o pessoal da bola, de confinamento, que tu fica numa semana numa área que tem aqui em Viamão, o Vila Ventura. Vila Ventura, então. Que aí os jogadores ficam hospedados e tal, então aproxima a convivência e tal no início da temporada. Pô, e nós fomos fazer um jogo treino com o Tubarão. Pá, tava tomando um rodeão do Tubarão, cara. Tinha um cabeludinho no meio do campo, tava deitando e rolando. E aí eu começo a ter uma dor de cabeça, cara. Tô branco. E eu acho que foi o Caputo. Médico do Inter. Presidente, o senhor tá branco. Deixa eu tirar a sua pressão. Tava 19/16. E aí me deram um troço na língua ali. E aí eu comecei a tomar remédio pra pressão. E parou? E pra dormir. Mas continuou tomando até hoje. Pra pressão? É. Sim. Pra dormir eu não tomo mais. Mas aí, presidente, o senhor vai lá, aí abre a Série B, Antônio Carlos Zago, monta o time, aí o Zago cai, vem o Guto, o Guto sai. Eu vou pegar, até por uma questão do tempo, o Guto Ferreira
Ele foi demitido porque tinha uma cláusula de contrato que se ele atingisse Claro a que não. cláusula, ele teria que ganhar uma Claro que premiação? não. Claro Por que não. o Guto foi demitido? Porque ele perdeu o grupo. O senhor temeu que não fosse subir por causa disso? Temi? Claro que tememos. O Zago. Nós ganhamos o primeiro jogo contra o Londrina. 3-0. No Paraná. Aí um radialista vai dizer, essa Série B vai ser uma barbada. O Inter vai voltar com 10 rodadas de antecedência. E não ganhamos mais nenhum. Aí perdemos, inclusive, em casa. Aí teve um jogo em Belém contra o Paysandu. Nós perdemos pro Paysandu. Terminamos o jogo, acho, com 4 centroavantes. Só aquele Gutierrez, o chileno. Felipe Gutierrez. No meio campo e trocamos o Zago. O Guto, que é um excelente treinador. O Guto demorou um pouquinho para encaixar. Aí tivemos uma sequência muito boa, assumimos a liderança da competição. Mas aí nós começamos a perder rendimento. Os clubes descobriram a nossa maneira de jogar e começamos a perder rendimento, perdemos rendimento. E teve um jogo em Lucas do Rio Verde que o Guto dá uma entrevista desastrosa. E aquilo criou um ambiente muito ruim. Muito ruim. Com o elenco. Com o elenco. Por que a gente diz as coisas, os caras fazem ao contrário, né, tia? Bom, aí continuamos a ter mau rendimento. Mas o que o senhor disse que fizeram ao contrário? Não conversa aqui com os caras, conversa quando a gente voltar para casa, cara. Nós... Isso pro Guto não falar com os boleiros ali. Assim... História, vamos contar a história, né? Lucas do Rio Verde é uma maratona para tu chegar lá. Nós paramos numa cidade próxima, onde tinha aeroporto. Uma cidade próxima que tinha aeroporto. E fazia uma viagem de 2, 3 horas de ônibus para Lucas do Rio Verde. Na volta, nós paramos num posto de gasolina que tinha um restaurante para jantar. E nesse restaurante, nesse posto de gasolina, tinha banho. Dá para tomar banho. Cara, o calor que fez essa semana em Porto Alegre é perto fichinha do que era. Para Lucas do Rio Verde. Interior do Brasil. O mar fica no mínimo a 13 mil quilômetros para qualquer lado. Imagina só que as agruras da Série B. E aí, eu disse, vou tomar um banho, né, cara? Fui tomar um banho. O Melo também. Acho que o Jorge Macedo também. Aí tá. Roupa limpa. Entramos no restaurante e os boleiros estavam assim, ó. Batendo na mesa com os talheres. Isso é quase um motim de presídio. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Nisso vem o Gabriel Cardoso, assessor de imprensa. O presidente escuta aqui, a entrevista do Guto. Bah. Eu digo, cara, como é que tu diz isso, tia? Mas não sei o que eu queria dizer. O que tu queria dizer não foi o que tu disse. Faz o seguinte, faz nada. Deixa os caras baixar a bola. Eles vão dormir no voo. Amanhã a gente faz uma reunião com as lideranças do grupo. E sentamos. Terminou o jantar, ele levantou e foi falar com os jogadores. Aquilo criou um ambiente muito ruim. E o rendimento... Eu acho que foi... Se eu tivesse a tabela... Teve mais 2 ou 3 jogos que foram muito ruins. E aí teve um jogo no Beira-Rio
que nós perdemos a liderança. Acho que foi. E ali houve uma conversa no vestiário e foi anunciada a saída do Guto e a temporariedade do Odair, porque inicialmente o Odair era para treinar a competição. E depois ele foi efetivado e ficou quase 2 anos à frente do Inter, do comando técnico. Então não tem absolutamente Claro que nada não. a ver o fato de uma premiação. Claro que não, cara. Não vai preocupar. Nós tínhamos que subir, velho. Essa premiação é peanuts perto da responsabilidade de subir para a Série A. Eu lembro que se cobrava muito, clube grande quando cai tem que voltar batendo campeão. E eu dizia aqui na rádio, olha, clube grande quando cai tem que voltar, nem que seja em quarto, mas tem que voltar. Mas isso Aí teve uma pressão porque perdeu o título pro América Mineiro. Não, e o América subiu e caiu. É. Ele não ficou 1 ano na Série A. Aí tinha aquela coisa, né? A imprensa é boa, né? Eu fui pegar os jogos aqui, ó, só pra não ficar devendo. 2-2 em Lucas do Rio Verde. Sim, nós tomamos um gol com 30 segundos, cara. 1-1 com o Vila Nova em casa, na rodada seguinte. Na rodada seguinte, 1-1 com o Vila Nova em casa. Aí depois já é o jogo do Oeste, o 0-0, que é o jogo do acesso com Então o Odair. ele cai no jogo seguinte. Contra o Vila Nova. O Vila Nova em casa, o Guto. Ele não resistiu a esse empate. O Inter sai na frente e toma um empate no início do segundo gol tempo. de xiripa, a bola vai batendo, vai entrando. Mas o que tu tinha me perguntado? Não, da questão De voltar campeão. Exato. Aí as perguntas que me faziam, presidente, se o Internacional for campeão da Série B, o senhor vai comemorar? Cara, eu não esqueço, velho. Nunca vou esquecer. Nós subimos, terminou a competição e o D'Alessandro faz um churrasco na casa dele. E foi quando o cavalinho do Inter, do Fantástico, volta pro programa pra Série A. Aquela cena eu não vou me esquecer. Porque quem passou, velho, cara. Nós viajamos o Brasil. O Brasil é a competição da Série B. Porque a Série A... Agora, a Série A tem muito time do Nordeste que tá mais equilibrada a competição. Nós viajamos esse país continental, cara, e nós só paramos em São Paulo e Rio de Janeiro para pegar voo. Nós não fizemos um jogo em São Paulo e nós não fizemos um jogo no Rio de Janeiro. Eu costumava dizer que o Inter, naquele período, formou um catadão de refugos, porque não tinha dinheiro. Não é pejorativo, vou explicar. Não tinha dinheiro e tinha que nos clubes pedir, tu não vai utilizar o Carlos, centroavante? Me empresta. Carlinhos, Tu não vai utilizar... Fez contratações pontuais, Edenilson, Victor Cuesta e Patrick. O Damião, o Potker. A Série B... Mas tá tem errado. muito entendido, né? Tá errado a minha situação Série em B falar em catadão de refúgio, porque pegou os caras que não seriam aproveitados? Cara, a tua opinião é a tua opinião, velho. O que assim, a Série B é uma competição de força. Ela não é uma competição técnica. Porque o jogo, principalmente o jogo fora, o time que tá te enfrentando, ele vai fazer uma Copa do Mundo. Porque é um momento de vitrine desse clube. Todos os clubes que nós enfrentamos na rodada seguinte, eles não conseguiram ganhar. Porque eles entregaram tudo contra o Internacional. Então, tu jogar num campo, no interior, Mato Grosso do Sul, e alguns times e clubes do norte, do nordeste, do centro-oeste, do interior do Paraná, não tem a mesma qualidade de estrutura para tu desenvolver um bom futebol, um futebol técnico. Então nós tínhamos ali o Damião, um jogador de muita força. Foi um período que ele tinha muita dor nas costas e ele nos ajudou bastante, cara. Então nós fizemos uma competição, nós entendemos a competição
E depois nós desempenhamos na competição. E ali nós montamos com Cuesta, Moledo, Dourado, Edenilson, o D'Alessandro era o principal líder desse grupo. Para poder. E eles continuaram, cara. O Ed, que tá agora jogando no Grêmio, que as redes sociais são incríveis, né? O que tem de valente. E fizeram uma narrativa que o jogador não era um derrotado. Eu acho curiosa, né? O time dos derrotados. Né? Por 15 centímetros não tem uma estátua no Beira-Rio. Porque aquele lance no último minuto do jogo contra o Corinthians. Um jogo que as pessoas falam do lance do Edenilson e não falam que o juiz deu o pênalti e voltou atrás. Eu falo. Não, eu sei que tu fala. Mas tem outro lance aí que é curioso desse jogo, né? O gol do Abel. Que o Cássio larga a bola nas costas do Abel Hernandes, né? E aí o Ribeiro lá, o zagueiro, esse juiz, como prêmio, foi pra Copa do Mundo. Cara. O senhor acha que o Inter foi roubado nesse jogo? O Inter foi prejudicado claramente nesse jogo. Eu não gosto de falar uma expressão tão forte sem provar. Mas o Inter foi claramente prejudicado nesse jogo. Porque a intervenção do VAR. Quantas vezes a gente viu um lance parecido como esse, cara? Do Ramiro, que abre os braços e a bola... Porque eu acho Fizeram que um levantamento naquele campeonato, os outros lances iguais foram marcados. Não, ali é o seguinte. Ali tem 4 jogos. Aí já podemos entrar na teoria da conspiração. Primeiro jogo, Inter e Vasco. O Cuesta é expulso. Esse é o jogo que o VAR dá problema, não é? Não, primeiro jogo, Inter e Sport. Ali é o jogo. Vai dizer que a bola saiu. Cadê a imagem? No gol que o Lomba... Eu quero saber cadê a imagem. Para eu poder dizer se a bola saiu ou não saiu, cadê a imagem? Essa imagem nunca foi veiculada. E tem câmera. Porque ali é obrigatório ter câmera do VAR. Porque a bola... Isso é um lance de VAR. A Sim. bola que sai pela linha de fundo. Não tem imagem. A comissão de arbitragem nunca mostrou a imagem dessa bola. 2. Inter e Vasco. O Cuesta é expulso. Só que o Cano, né? Cano, perde o pênalti. Perde o pênalti. O lance do Rodinei. No Maracanã contra o Flamengo. Nem o Felipe Luiz achou mas, que era presidente, até por uma questão de justiça. Nesse lance do Inter e Vasco em São Januário, é o gol que o Inter faz, que a linha do impedimento, ela faz quase uma parábola ali. Mas ali não tinha VAR, estragou o VAR. Ali não tinha VAR. Esse jogo é comunicado antes esse que é o jogo que não ia ter VAR. Que aí se e o Bandeirinha deu o gol, que é um gol do Dourado de cabeça. Sim. E o pênalti, que ninguém viu o pênalti, só o juiz viu. Já vamos entrar na linha da conspiração, né? Aí tem o jogo do Rodinei, que o VAR vem. Pô, esse lance tem todos os jogos. Porque aí o problema do VAR é o seguinte, é a coerência. O VAR, ele não tá para pegar agulha no palheiro. É quando o juiz não vê um negócio claro, o VAR interfere. Tem um outro jogo aí que o senhor poderia botar. Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogo que é empate. Pênalti que o jogador do Atlético tirou a bola com a mão do lado. O jogo termina 0-0. É. Também. Um pênalti pro Inter. Mas o jogo do Corinthians, cara, tem outro lance. Que é o gol do Yuri Alberto. Que ele dá, o Yuri tá impedido. Que é o primeiro gol anulado, né? Só que a bola vem do zagueiro. Porque tem uma disputa de um jogador do Inter, que eu não me lembro quem é, e o zagueiro do Corinthians, e quem dá o toque para trás é o zagueiro. Que esse é lance para VAR. Se o juiz deu o impedimento, o VAR tem que olhar quem é que passou. E passou desapercebido. Aí tem o lance do Ramiro, que ele dá o pênalti, e o VAR anula o pênalti. Tem o lance do Abel, que
O lance do Abel lembra muito o gol do Fernandão no Rogério Ceni. Sim, da Libertadores. Que ele solta a bola. Inclusive é o seguinte, não tem carga no Cássio. Ele pula naquela bola solito, tranquilo. A bola escapa da mão dele e o Abel toca para dentro e o Wilson Pereira Sampaio na maior cara de pau da... Perigo de gol, velho. Perigo de gol é a regra mais... É que na verdade ela não existe, né? Ela não existe, Ela cara. não tá no livro de regras, não tem no livro de regras do Isso é futebol coisa de... falta por perigo de gol, não existe. Bom, presidente, aí o senhor bate vice-campeão da Copa do Brasil, Vice do Campeonato Brasileiro. vice do Brasileiro, Igual o vai numa semi de Libertadores, Quartas. numa quartas de final de Libertadores, mas... Volta terceiro do Brasileiro na Série A no ano seguinte. Pô, na volta do Brasileiro, nós fizemos um belo Brasileiro, cara. É a melhor campanha, não sei se depois não foi, acho que o Grêmio agora acabou batendo, era a melhor campanha de um time que voltou no ano... E ali, pô, nós brigamos naquele campeonato até a 35ª ou 6ª rodada, nós fomos brigando com o Flamengo e Palmeiras, cara. É o jogo contra o Sport, se não me engano, em O Recife. que faltou para levantar a taça nesses campeonatos aí que a gente citou? Cara, podia ter tido um gauchão também, né? Aquele gauchão... Perdeu pro Novo Hamburgo. O gauchão que nós ficamos sem goleiro. Os 3 goleiros machucaram. Sim. Faltou um pouquinho de sorte, talvez. Porque se aquele gauchão a gente ganha, era hepta, de novo. E contra o Atlético Paranaense, que estava vivendo talvez um dos seus melhores momentos, aquele time do... Pô, tinha uns caras cascudos ali naquele time do Atlético. Tinha o Bruno Guimarães O Rony? O goleiro, Nicão o Santos, o Nicão estava em alta. Thiago Heleno, zagueiro. Só que o que aconteceu em 2018? Vou pegar só um exemplo. Quantos gols o Nico Lopes fez em 2018? Eu lembro que ele foi o artilheiro do time. 23. Quantos gols ele fez em 2019? Não lembro. 2. O Nico cai muito. O principal... Mas aí em 2019 tem o Guerreiro que foi contratado para ser Ele pode fazer 10. E desses que ele deixou de fazer, 10 foram dentro da pequena área. Tem um jogo contra o Flamengo no Rio, aí Libertadores, tá 2-0 o Flamengo. E contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, ele erra um gol da pequena área no 0-0 um minuto e meio de jogo. Ele caiu muito de produção. E era o segundo atacante. Vamos lá. Tu tem uma equipe, né? Tu não deixa de ganhar por causa de um jogador. Mas aí ele caiu de rendimento. Então eu acho que faltou o detalhe. Inclusive esse jogo contra o Flamengo, nós começamos o jogo com D'Alessandro, Guerreiro e Sobis. Que é uma turma experiente. E aí o Odair tenta ganhar o jogo. Porque ainda tinha um gol qualificado, né? Ele bota o Nico e o Wellington Silva. E tomamos um gol de contra-ataque. Do Bruno Henrique. Se a gente faz era gol qualificado. E nós ganhamos no Beira-Rio. Mas eu acho que a Libertadores era uma aspiração muito alta. Mas a Copa do Brasil, pô, nós fizemos uma campanha muito bacana, cara. Nós ganhamos Eu me lembro que em 2019, no meio do ano, os favoritos eram Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro do Mano. Terceiro ano do Mano no Cruzeiro. O Flamengo, nós tínhamos ganhado o Flamengo em Porto Alegre. O Jorge Jesus chega no segundo semestre, cara. Sim. E o grande salto do Flamengo foi ganhar de nós na Libertadores. Ali ele encaixa. Sai o Diego. E nós ganhamos do Cruzeiro lá e aqui. E nós ganhamos do Palmeiras. Esse eu invadi o campo. Não podia terminar minha gestão sem invadir o campo. Foi o jogo do gol do Vitor Cuesta, que anularam. Que anularam. Que o Inter estava classificando.
eu invadi o campo, disse os desaforos pro juiz e tal. Aí fui julgado, né? Eu tô no julgamento no STJD e o cara, o juiz, o auditor lá, todo arrumado, gravata, terno apertadinho. Presidente, o que o senhor disse pro juiz? Eu disse que ele é gordo e que ele tá mal preparado. Aí o outro disse, mas isso não é ofensa. E o juiz assim, eu acho ofensivo. Eu digo, claro, o senhor é um homem bem vestido e tal. Mas ficou tudo numa boa, cara. Mas, presidente, enfim, tem dois assuntos que eu acho que são fundamentais. Um não tão importante, o outro eu acho importante. O não tão importante. Eduardo Cudê. Quanto tempo nós temos de programa? Mais 35 minutos. Mas podemos subir umas plaquinhas de acréscimo se for necessário. Porque esse é um assunto que palpita nos colorados até hoje. O que tem de viúva desse argentino, cara? O Eduardo Cudê, vocês contrataram o Cudê lá no Racing, campeão argentino, ele chega aqui, e o que mudou nesse casamento aí? É aquilo que eu te falei, de coerência. O Cudê, ele só aceitou falar conosco quando o contrato dele ele tivesse encaminhando a finalização do contrato dele. Bacana. Lá no Racing. Eu lembro muito do Muricy, cara. Eu tive 2 vezes com o Muricy, e nas 2 vezes eu sempre gostei do estilo, da maneira dele trabalhar. E o Muricy era um cara que cumpria contrato. Tanto que ele não foi para a seleção porque ele tinha contrato. Ele disse isso como é que era o presidente da CBF? Ricardo Teixeira. Pro Ricardo Teixeira. Ele disse isso. Beleza. Assinamos um contrato de 2 anos com o seu Eduardo Cudê. E todos os jogadores tinham a aprovação dele. Qual foi o primeiro jogador que o Cudê pediu? Pediu o volante, o Musto. Da minha Musto. Um baita atleta. Um cara sensacional de grupo. Só atrapalhava que tinha VAR, né? Já tinha VAR, né? Tu tem umas teorias, né? Eu também tenho as minhas. Tem jogador que não sabe jogar com VAR. Tem jogador que acatimba determinados recursos anti-jogo. Ele aprendeu a vida toda. E o Musto, ele não era um jogador veloz. Ele não era um jogador de velocidade. Aí vieram uma série de atletas, todos com a aprovação do Musto, Moisés, Marcos Guilherme, Bosquila, Rodinei, Zé Gabriel. O Zé Gabriel era o zagueiro do Inter e o Moledo estava no banco. Não me olha assim. Tinha o que tá no isso Atlético aqui é também, que é da... Aqui é rádio. Se tivesse televisão... O zagueiro, o que tá no Atlético Mineiro, o Bruno Fux. O Bruno Fux, que ele botou a jogar. Vamos lá. O Bruno era da Vamos base. lá. Né? Boa. Tô voltando do feriado de final do ano. Tô na estrada, 10 da noite. Toca o meu telefone, é o Walter Feldman, da CBF. Presidente, estamos com um problema com o Inter. Seu Walter, eu tô dirigindo. Eu posso te ligar quando eu chegar em Porto Alegre? Isso vai ser pela meia-noite. Não, pode ligar que a gente não dorme antes das 2. O Rogério Caboclo quer falar contigo. Cheguei em Porto Alegre, liguei para eles. O que tá havendo? Não, nós estamos montando a pré-olímpica para disputar um torneio em janeiro. E o Inter não quer liberar o Bruno Fux. Enlouqueceram? Digo, deixa comigo. Quando é que ele tem que estar aí? Ele tem que estar aí, aqui no Rio amanhã de tarde. Ele estará no Rio amanhã de tarde. Eu liguei pro Caetano, disse, o que tá havendo? Não, o Cudê não quer liberar o Bruno Fux. O Rodrigo,
o Bruno vai para a seleção porque um atleta com 20 anos, com um passaporte carimbado pela seleção brasileira, é uma valorização do profissional que o clube não pode deixar de ter, Rodrigo. Tu disse pro Cudê que fui eu que me mandei liberar. Já ficou de beicinho. Que é uma muleta, né? Sempre tem uma muleta. Isso foi o primeiro atrito? Isso não foi. Isso pra mim não é atrito. Isso não é atrito, não tem atrito. Isso é decisão do presidente. Tá louco? Atrito. Bom. Tá. Fizemos. O Inter tava numa pré-Libertadores. Conheci a Ibagué. Conhece Ibagué? Eu conheço. É longe, né? Poxa. Porra. Esse é o segundo jogo. o Tolima. O primeiro o É a Inter cidade de joga Tolima. no Chile com o pessoal jogando, Com botando Palestino. fogo no estádio. Não, o Palestino é a estreia. Foi- Não, só que o Palestino é antes. Palestino é 2019. Mas esse Não, mas problema. isso é 2019. Não, é Não, a 2020. pré-2020. É 2019 que nós estreamos o Esse Palestino. problema de Bagué é que não tinha, o aeroporto tá fechado, tinha que fazer um trecho de ônibus, né? E que Cara, o Tolima não quis mudar o local do jogo. Era uma viagem, velho, que demorava umas 5 horas. Um trecho de muita curva, né? subindo. O que o Cudê enjoou nessa viagem, velho. Ele voltou verde de Tolima. Mas passamos. Passamos aqui, empatamos lá e passamos aqui. Tudo bem, cara. Nós estava tudo bem. Aí veio a pandemia. Cara. E eu peguei Covid. Eu fui um dos primeiros a pegar Covid. E aí, porra, ninguém sabia nada de Covid. Eu vou contar uma história. Teve o Grenal no dia 12 de março de 1920. De 2020, desculpe. Tô saindo do almoço, Grenal 9h30 da noite, primeiro Grenal na história pela Libertadores da América. Toca meu telefone, é um dos principais diretores de um dos maiores hospitais de Porto Alegre. Meu amigo, Marcelo, tu tem que suspender esse jogo. Disse, como é que é? Esse jogo não pode acontecer. Digo, tá vindo um vírus, vai matar a gente. Ninguém sabe nada sobre essa pandemia que está para surgir. E a aglomeração de 50 mil pessoas é perigoso. Digo, velho, o mando não é meu, não é do Inter. A competição não é brasileira, ela é da Conmebol. Eu não tenho como suspender a partida. Não está ao meu alcance suspender a partida. Vou te dar uma sugestão. Pede para o teu jurídico ou para o Ministério Público pedir uma liminar na Justiça suspendendo a partida. Não fizeram. Sendo que naquele mesmo dia o Racing joga sem torcida já, na Libertadores. Bom. O Racing jogou às 7, o Grenal era às 10. Aí, cara, uma noite anterior teve o tal churrasco entre as duas direções. De Grêmio. E, pô, cara, tava o presidente da federação, tava o prefeito de Porto Alegre, tinha mais jornalista que dirigente, tinha 50 jornalistas. Que foi um fato único. Primeiro Grenal da Libertadores. Não, e é uma coisa que devia ser normal, a direção do Inter e a direção do Grêmio sentarem numa mesa pra conversar, cara. Bom, isso foi no dia 12. No dia 15, domingo, Inter e São José já é com portões fechados. Sim, no Passo da Areia. Dia 16, o Marcelo tá no Mãe de Deus, fazendo exame. Aí eu tô lá, porque eu já tava com sintoma de febre e tal, o departamento médico do Inter já me botou máscara, touca, luva, me mandaram pro hospital. Eu tô lá no hospital, passa um enfermeiro, eu só com os olhinhos de fora. Eu sei quem o senhor é.
Vocês são fogo, né? Vocês daqui da Rádio Guaíba, né? Eu sei quem o senhor é. Tá bem. Fiz o exame demorava uma semana, cara. Eu já sabia que tá com Covid. Eu saio na rua, dá na Guaíba. Presidente do Inter com suspeita de Covid. 30 segundos liga minha mulher. Pra que tu foi dar uma entrevista dizendo que tu tá com Covid? Tu tá louca, cara. Se os informantes que a Guaíba tem dentro do hospital, tu acha que eu vou dar uma entrevista dizendo que eu tenho Guaíba, que eu tô com né? Que confusão. Aí, sai a notícia que o Romildo também tá com Covid. Os dois estavam no mesmo churrasco. Os dois estavam no mesmo churrasco, foi no churrasco que eles... E a outra, quem passa o Covid é o presidente, né? Não é os outros, não é os repórteres. E aí, veio o Covid, cara. E com o Covid, tu não sabia o que ia acontecer, Tu não podia te planejar, cara. Vai durar 15, 60, 90, 120 dias. E aí começou notícia de gente morrendo, cara. Horror. E teve funcionário que faleceu, eu tive amigos que faleceram. E aí, cara, e o Cudê, aquele troço do grupo curto, cara, as pessoas, por que tu não diz tudo que acontece? Não pode, cara. Tá aí a chance agora, presidente. Não, tô contando, agora eu posso contar. Reclamar, é como... o mesmo grupo que joga domingo vai jogar na quarta-feira. Eu não posso ficar apontando culpado, porque é com eles que eu tenho que contar. Então eu não posso tirar a minha responsabilidade, o que não deu certo, e transferir para o outro. Então eu tenho que... O Cudê fazia isso. No momento que ele disse que o grupo é curto, os caras que estão no grupo dizem, como assim? Tem 35 pessoas aqui? E aí, outra, a bilheteria acabou, cara. Tu tem um orçamento que tu orça, que tu vai receber entre 25 e 30 milhões por ano de bilheteria, que sumiu. Sumiu a bilheteria do Inter, do Grêmio, do Flamengo. Sumiu a bilheteria dos restaurantes, do cinema, dos teatros, dos shows. Sumiu! Quem caminha aqui pelo centro de Porto Alegre vê que hoje o trabalho home office está prejudicando outros segmentos da atividade econômica. A quantidade de imóvel, que era comércio, que era restaurante, que era serviço, que está para alugar. Eu vinha de táxi para a Rádio Guaíba, a esquina da Borges de Medeiros com a Riachuelo era um aglomerado de pessoas. Não tem ninguém, cara. Então, isso foi uma consequência da pandemia e depois da enchente. Bom, mas estamos na pandemia. E o Cudê... Abel Fernandes. Aí nós tivemos uma lesão, primeiro do Guerreiro, Do joelho. do Bosquilha, do Saravia e acho que do Moledo. Moledo. Tudo são quatro. ligamento cruzado. Tudo ligamento. Tudo ligamento. O primeiro que recuperou foi o Moledo. Vamos lá. Nesse cenário planetário, não foi uma circunstância de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul ou do Brasil. O mundo inteiro, a Europa parou, a Argentina parou, o México parou, uma série na Ásia pararam. Não, foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, cara. Bom, volta a competição no final de julho. Inclusive eu tive meu amigo, gosto do prefeito Nelson Marquesan, tivemos uma discussão, porque nós queríamos voltar a jogar em Porto Alegre, e a prefeitura não tinha ainda aberto para esse tipo de situação. Aí fomos jogar em Caxias, um Grenal. Perdemos. E aí o jogo contra acho que é o São José, cara, o El Aimoré, nós fizemos lá no Parque dos Quero-Quero, porque a prefeitura de Alvorada liberou.
Tá, aí nós vamos começar o Brasileiro. E fomos bem, nós era líder do Brasileiro. Aí eu acho que nós perdemos um outro Grenal no Brasileiro, que ali o atrito começou. Que aí o Alessandro era o vice de futebol, o vice de futebol de 2020 é o Alessandro Barcelos. Uhum. E eu dizia pro Alessandro, tudo que tu fizer eu vou ficar sabendo. E nem tudo que eu faço tu vai saber. Eu aprendi isso com o Giovanni Luigi. O presidente acaba sabendo de tudo. E as pessoas te trazem a informação. E, cara, tava aquela função de tem que trazer um zagueiro, tem que trazer um zagueiro. Faltam 2, 3 meses pro fim do meu mandato, eu vou trazer zagueiro, tá louco? E eu recebo uma ligação, presidente, o senhor pode estar hoje às 1h30 da tarde para uma reunião no futebol? Eu disse, pra quê? Nós vamos avaliar um zagueiro. Eu disse, sério? Vocês querem avaliar um zagueiro? Eu tenho um nome para vocês avaliarem. Rodrigo Moledo. Bota para jogar que eu não vou trazer zagueiro nenhum. E ali foi... Ali começou um ambiente mais pesado. Quando o Alessandro saiu, eu acho que eles já tinham formado uma relação muito próxima. Mas o Inter era líder do Brasileiro. Aí nós jogamos o primeiro jogo do retorno. Inter e Curitiba no Beira-Rio. Se eu não me engano, o Nonato é expulso. Nós ficamos com 10. E ele não faz as 5 substituições. Ele faz 3. E o último jogador que ele bota em campo é o Musto. O D'Alessandro não entrou. E termina 2-2 aquele jogo. Tá bem. Eu sempre... Eu desço da cabine onde eu assistia e onde o presidente eu assisto, é um lugar que a gente assiste. Do lado da nossa. É ali da Guaíba, do lado. E desço rápido para esperar os jogadores na entrada do vestiário. Cumprimento um por um. Aí tô lá no vestiário, os jogadores entram, a comissão técnica entra, o Cudê entrou, foi para a sala dele, eu tô lá conversando com os atletas e chega o Rodrigo Caetano. Presidente, é bom o senhor vir aqui. Aí chego ali e o Cudê tinha um hábito, ele tem aquela roupija que ele usa na beira do gramado, que faz parte da indumentária, e chega no vestiário, ele bota o abrigo. E ele tava com a roupa. É a segunda vez que ele fez isso. A primeira ele tinha pedido demissão em Cali. Quando nós passamos pela fase de grupo, com empate com a América de Cali, que nós também ficamos com um jogador a menos e o Moledo foi o melhor em campo. O Moledo jogou esse jogo. E foi o melhor em campo. E ali ele pediu demissão? Ali teve um chilique, velho. Chilique, homem velho, tanto chilique. Ele ficou de costas pro jogo. Rodrigo Caetano e Alexandre Chaves Barcelos são testemunha da postura dele. Quando o Moledo começou a tirar a bola de tudo, que ele deu as costas pro jogo. E no vestiário ele teve um chilique. Que tipo de chilique? Vamos embora, não quero mais da casa. Blá, blá, blá. Mas o que ele alegou nesse momento para pedir demissão? Qual? Nem Cali. Sei lá, eu não falei com ele. Deixa se acalmar. O vestiário em Cali era curioso, eram 2 vestiários para o visitante. Então a delegação estava num e nós estávamos no outro. Deixa ele, nós vamos entrar no avião, amanhã ele vai dormir, amanhã ele tá calmo. Ele ficava que nem um bicho enjaulado, andando no lado, falando com o empresário. E o Rodrigo Caetano não gostou daquela postura. O baixinho foi para cima dele. Rodrigo, calma. Velho, calma. Tanto que quando nós chegamos no aeroporto, entraram os jogadores, nós entramos, sentamos, ele passou reto, não falou com ninguém, sentou lá num canto.
dorme e acorda outro. E aí, nesse jogo contra o Curitiba, que ele tava de novo. O que houve? Não consigo mais. Não consigo tirar mais nada do grupo. Diz, mas tia, nós somos o primeiro. Nós temos o América agora, quarta-feira, daqui a 2, 3 dias. Também. Não consigo, não consigo. Eu me vou. E o Alexandre estavam na sala. Eduardo Cudê, Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano e Alexandre Chaves Barcelos. Mais ninguém. Essas 4 pessoas presenciaram esse episódio. E o Alexandre pergunta para ele, tu tem clube? Não tenho. Eu simplesmente não consigo. O curioso dessa história toda, um dos integrantes da comissão técnica dele, a namorada veio passar o fim de semana em Porto Alegre, porque não conhecia. O filho veio passar o fim de semana com outro integrante da comissão técnica. Eles, os argentinos ali, que eram 5, né, se eu não me engano, haviam comprado um grande volume de vinhos. Ninguém compra vinho para voltar para a Argentina. Em Porto Alegre, né? Sim. A impressão é que todos foram pegos de surpresa pela reação do treinador. Tá bem. Aí velho, fiquei eu empurrei a cadeira para trás e disse para ele o seguinte: não tem ninguém maior que o Inter. Não tem jogador, não tem treinador, não tem dirigente maior que o Internacional. Quem está saindo daqui agora sou eu. E fui para casa. No caminho de casa, liguei pro Rodrigo. Disse, cadê ele? Já foi embora. Voltei pro Beira-Rio. Não podia olhar pro Cudê. Cheguei lá, um grupo de profissionais do clube, da comissão técnica, tinham ido até a casa do Cudê demovê-lo ou convencê-lo a ficar. E eu já estava pensando quem é que ia ser o próximo. E estava pensando mesmo. E aí eu pedi para um cara da minha mais alta confiança, liga pro homem e vê se ele vem. O Abel. E o cara só fez sinal de positivo pra mim. Tá bom. No outro dia, na segunda-feira, sai a notícia do Celta. Que o Cudê, desde sexta-feira, da sexta-feira anterior, estava negociando a ida. É do jogo. Eu quero deixar claro que é do jogo. Tem profissionais que não fazem. Mas tem outros que pagam a multa rescisória, está prevista no contrato. Tem uma porta que se abriu na Europa, é do jogo. Mas não foi clara a conversa nesse sentido. Bom. Pedi pro advogado do Inter, tu vai lá, tu pega a assinatura dele, do pedido de demissão, da rescisão contratual, e quem é que vai pagar a multa. Isso demorou para ser formalizado. Nesse intervalo, meu número caiu num esquema de robô. Eu recebi mais de 1.200 mensagens me ameaçando e me ofendendo. Todas de meninas. Ana, Lúcia, Maria, Joana, Paula. Só o primeiro nome, sem sobrenome, uma foto de uma moça. 063, 047, 019, mais de 1.200. Pra quê? Pra eu responder. O cara printar a tela. Olha o presidente do Inter ofendendo uma jovem torcedora.
É assim que funciona. E descobriu quem foi que fez? Nem me preocupei com isso. Também não tive medo de nada. Quando veio a formalização da saída do seu Cudê, aí foi muito engraçado, né? Começou, quem é que vem? E eu parado. Você tem ali, tinha, né? Porque o CT foi devastado pela enchente. Tinha ali na área administrativa, tinha uma mesa, a TV e uma cafeteria, assim, né? Onde tem uma geladeira e uma máquina de café. E eu sentado ali, esperando. E começou. Presidente, quem é que nós vamos trazer? Que tal fulano, que tal ciclano? Porque o fulano trabalha... Um nome que eu tenho uma admiração muito grande foi do André Jardine. Mas o André estava bem acho que ele estava no México. Hoje é ídolo lá, tricampeão mexicano com o América. Aí veio um pra mim e disse assim, tu vai trazer o Abel, né? Disse, por quê? Que Abel que tu vai trazer? Qual é que é o Abel que tu conhece? O do Vasco? O do Cruzeiro? Eu digo, eu conheço só o Braga, velho. E liguei pro Abelão, aquele jeitão dele, parceiro, tô aí, amanhã eu tô aí. E fui pra coletiva e acalmou. Né? Aquele ambiente. Porque, cara, troca de treinador é o troço que mais dá confusão no meio de um exercício, cara. Né? Bom, e aí o Abel chegou, cara, obrigado, e pegou Covid. Sim. Só que o Abel, ele manteve o esquema de jogo do Cudê, que não é o dele. O Cudê joga, para simplificar, joga com 2 atacantes por dentro. O Abel joga com extrema. Aí o Abelão, a gente tropeça, a gente empata com o Santos. Não, a gente perde pro América Mineiro, uma bola parada. Bola parada. Isso é Copa do Brasil, Copa né? do Brasil. América do Lisca. O Cudê não treinava a bola parada. E empatamos com o Santos no final de semana. Se eu não me engano. Lá na Vila. E vamos para jogar contra o América de novo em Belo Horizonte. Caiu o mundo, uma chuva, velho. Ganhamos um jogo Aos 47 aos segundo 47 segundo tempo e perdemos nos pênaltis. Acho que o Wendel errou. E depois tem Libertadores também. Tinha o Boca. Era o Boca, o confronto da Libertadores. E o Abel pega o Covid. Tranca esse homem num hotel pra tu ver com Covid. Covid, assim, com sintoma fraco, mas trancamos ele no hotel. Nesse período, nós alimentamos o Abel com muita informação sobre o nosso grupo e sobre os adversários. E ele estudou, cara. Ele estudou, velho. E ele volta a outro cara do Covid. O jogo aqui contra o Boca... O jogo até é remarcado, né? Porque ele ia ser numa data, morre o Maradona. Morre o Maradona. Boca volta Inclusive, pra nós fizemos uma homenagem muito bacana pro Maradona, que saiu em quase todos os veículos do mundo, da homenagem que nós fizemos pro Maradona. O Boca estava em Porto Alegre quando o Maradona morre e volta, e o nosso jogo é adiado. O Maradona morre no dia do jogo. É. Aí tem o jogo do Inter e Boca em Porto Alegre. Pá, o que nós erramos de gol, cara. Acho que é o Lindoso que erra uma cabeçada na pequena área sozinho, velho. E o Wendel e o Zé Gabriel se atrapalham na marcação do Tevez. Do Tevez, velho. É que nem tem uns caras que tu não pode atrapalhar. Dá nele, derruba. Derruba, velho. Tevez passa. E faz 1-0. Buenas. Era o... Como é que é? O auxiliar do Abel,
Leomir? O Leomir era o treinador ali na beira do gramado. Só que era uma época sem torcida. Tem um episódio do Cudê que é sensacional. Jogo sem torcida. Acho que era Inter e Vasco. Sei lá. Pá, na 14ª atrasada do Moisés pro Cuesta, pro Lomba. Lembra que ele ficava... Sim. Cara, que esse troço me irritava profundamente. Tac. Eu dou um berro. Joga pra frente, cacete! E ele vira pra trás. Vai lá! E me manda longe. E aí nós ficávamos ali, uma turma de... Eu, o Alexandre, o João Patrício, o Rodrigo. Os dois Rodrigo, né? O Weber e o Caetano. E o Adriano. E os caras olharam pra mim. Bah... Te mandou longe, hein, Presi? Ah, o cara te mandou longe. Aí eu tô no vestiário e entra o Cudê. No, Presi, perdão. Eu digo, tá tudo bem, Cudê. É o seguinte, tu pode me mandar longe, mas tem que ser de 2 pra cima. E nós ganhamos de 3-0. Tá bom. Mas aí quando veio o Abel, nós vamos jogar contra o Boca em Buenos Aires. Porra, cara. Os caras nos botaram no último andar da Bombonera, velho. Os caras nos botaram no lugar que não faziam limpeza, fazia o ano inteiro, velho. São umas coisas de ratão, cara. Nós demos um banho no Boca. Sim. E ganhamos só de 1, de novo. Tanto que esse Boca toma 4 do Santos depois na outra fase. É. E aí, de novo, Pênaltis. nos pênaltis, e aí foi o Peglo. João Pedro. Por quê? Porque o jogo que o Inter encaixa é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte em 2-2. E o Peglo faz um gol. Pega o Yuri Alberto. Quem é que fez o pênalti? Eu acho que não. É um gol contra. É um Musto. Faz um gol contra. É. Ali o Inter encaixou. Aí nós vamos jogar contra o Boca, ganhamos. Perdemos nos pênaltis. E ali depois o Abel enfilera aquela sequência de vitórias que nós chegamos vivíssimo até a última rodada. Presidente, Recupera o Yuri Alberto, que disse numa entrevista que tinha sido aconselhado a voltar para a base quando jogava no Inter. O Yuri Alberto disse isso numa entrevista em São Paulo. Foi o Cudê que não era utilizado. Eram 4 centroavantes, Não, né? não. O Guerreiro, o Abel Hernandes, o Yuri Alberto e eu vou esquecer de mais um. Eram O 4. Leandro. Leandro Fernandes. Ah, o Leandro Fernandes, o argentino. É. E o Guerreiro já estava machucado, né? Lesionado. E aí, um dia chega o Rodrigo Caetano assim, o Filipão quer o Potker. Vamos, beleza, tal. Quem é que até acho que o Cruzeiro tava com uma proibição de transfer ban. De transfer ban. Eles querem trocar o Potker. Disse, por quem? Pelo Maurício. Eu digo, o canhotinho da eu acho que ele era sub-18. Sim, ele joga no profissional. Com o Yuri Cruzeiro, Alberto, 17 anos. junto da seleção. E o Yuri já tava aqui. Eu disse, Adriano, emite 2 passagens que eu vou lá buscar o guri. Brincando, né? E ele não gostava. O Cudê não gosta de guri, não gosta de jovem. Ele gosta de jogador... Veterano. É mais fácil administrar. Minha mãe administra o vestiário, assim. E aí ele vinha com a história da Minutarre. Minutarre. E ele não aproveitou os meninos. E menino nada, burra de uns homens. O Yuri Alberto é um atleta. E com o Abel, o nosso ataque era Yuri Alberto e Caio Vidal, cara. Isso. Um dia, ele tá na beira do gramado, encosta em mim e diz assim, presidente, eu preciso de um extrema. Meu time joga com extrema. Já mudando o esquema que tinha. Já mudando o esquema, já dando o jeito dele. Disse, porra, Abel, como é que tu quer que eu... Falta um mês pra eu ir embora, velho. Como é que eu vou trazer um jogador? Vou pensar. Cara, eu entro no CT, isso tá no campo. Eu entro no CT, entra uma mensagem de um diretor da base me pedindo uma oportunidade pro Caio Vidal.
que tinha sido campeão da Copinha. Naquele ano nós fomos pentacampeão da Copinha em cima do Grêmio lá em São Paulo. E aí eu liguei pra ele, como é que pai, tá voando, tá arrastando. Aí eu cheguei, eu acho que foi pro Rodrigo Weber mesmo. Me prepara umas imagens do Caio Vidal que eu vou mostrar pro Abel. Mas não deu uma hora essa história. E o Abel na beira do gramado. Cheguei ali, ó, Abel, o que tu acha desse guri aqui? E ele, o quê? Parceiro, esse guri tá aqui. Não tá lá na base. Manda subir. E o Caio o Caio Vidal sobe pra... Surge Caio Vidal. E aí ele faz... Metemos 5 no São Paulo, cara. Com aqueles 2 guri, cara. Correria que era, velho. E 4 no Flamengo, no Maracanã. E no Flamengo. De novo os 2. Que nem uns loucos. Hoje tem uns nomes bonitos. A transição. Uma transição em velocidade. O time ainda tinha o Praxedes. Depois não E o jogou Praxedes. bem, mas no Inter foi bem. Botou o Praxedes ali de... Que era o craque da Copinha. Que era o craque da Copinha. Mas, ô presidente, até para não tomar muito seu tempo e o nosso tempo também está se esgotando. Eu tô por ti, velho. Se fala muito na dívida da sua gestão, que o senhor fez, a gestão Marcelo Medeiros, e que teria triplicado em relação à gestão anterior. Do Vitório? E dessa gestão, o senhor sabe como é, que o senhor acompanha. E que o senhor, e toda essa dívida e não ganhou título. Como é que o senhor encara isso? Como uma narrativa de transferência de responsabilidade. Vamos lá. O meu financeiro, hoje é o CEO do clube. Giovanni Zanardo. Se a minha gestão financeira fosse ruim, o primeiro a ser demitido era o Giovanni Zanardo. O discurso não encaixa. Eu fui o único presidente nos últimos 30 anos, que teve as contas aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. Eu vou repetir. Nos últimos 30 anos, o único presidente do Inter que teve as contas aprovadas por unanimidade e sem ressalvas foi Marcelo Medeiros. Acho que o anterior é o Gilberto Medeiros. Teve outra manobra. Quando tu faz um orçamento, tu faz previsão de despesas e receitas. Então tem receitas. Vou falar de receitas mais padrões. Bilheteria, televisionamento e premiação. A bilheteria sumiu em 2020. Não foi por causa de má gestão, foi por causa da pandemia. O Campeonato Brasileiro não terminou em dezembro, terminou em fevereiro. A premiação e o televisionamento da verba variável é paga na final da competição. Eu orcei, mas ela entrou em 21. Existe 2 tipos de orçamento, por caixa e por competência. Fizeram por caixa, não fizeram por competência. Todo ano, a despesa do Inter em relação a 2016 diminuiu em 17, em relação a 18 diminuiu em relação a 17, 19 diminuiu em relação a 18 e em 20 não deu para diminuir por causa da pandemia, porque o mundo parou. As janelas de transferências foram afetadas. A nossa gestão não teve verba de televisionamento, não teve verba de liga, mas a gestão Marcelo Medeiros deixou para a gestão seguinte o Yuri Alberto, o Maurício e o Praxedes. Quanto dá isso de patrimônio e quanto isso gerou de receita? Então, eu até nem gosto muito de entrar nessa seara, Cristiano, porque tem uma guerrilha digital aí que
que difere da mídia tradicional responsável. Tu, se adjetiva um comentário teu, tu corre o risco de um processo. Pô, tô sendo processado por um vice-presidente. Por adjetivo, não por ofensa. Sim. É adjetivo. Inclusive, eu acho curioso tu processar por causa de opinião. Não faço isso, apesar de ser advogado. Eu não entrei nessa discussão. Só que, cara, tu sabe quando tu era pequeno? Que tu tinha aquele negócio de ligar os pontos e fazer um desenho? Esse desenho não fecha. Então, o clube tem um endividamento. Outra coisa, uma coisa é passivo, outra coisa é dívida. O Inter tem um passivo, uma dívida judicial de tantos milhões. Bom, mas o Inter tem que perder 100% do processo e todos eles têm que encerrar ao mesmo tempo. Tu vai administrando. Eu vi porque eu paguei o fulano de tal. Bom, tu pagou o fulano de tal, porque provavelmente o fulano de tal entrou com uma reclamatória trabalhista, cobrando uma verba que o clube não reconhecia, e tramitou 10 anos e tu tem que pagar agora. Se eu assumir o Grupo Gerdau hoje, eu vou pagar a dívida do passado. Se eu assumir a Rádio Guaíba, ela tem ação trabalhista que tu vai pagar a dívida do passado. Não quer pagar a dívida, não assume o Inter. Então eu tenho a maior tranquilidade nisso. Minhas contas foram aprovadas. Uma, em especial, por unanimidade, sem ressalva. Tem auditoria. Isso é narrativa para desviar o foco. Muito bem, Paulo Nunes. Satisfeito, não? Porra, dá pra fazer mais umas 5 história- horas, né, cara? Muitas histórias, né? Conta a história que a gente tem pra contar. O senhor quer voltar um dia a ser presidente do Inter? Não. Por quê? Tô velho, cara. Tô velho. Mas o Lula tem 80 anos e é presidente do Brasil. Não deveria ter voltado. Só por causa da idade? Eu acho que certas funções tu tem que ter uma disposição física muito grande, cara. Eu, durante 4 anos, 6, né? Porque eu fui vice de futebol também, do Giovani, num período que nós não tinha Beira-Rio. Eu viajava toda semana, cara. Toda semana. Cansa, velho. E outra, uma atividade não remunerada. É não remunerada. Então, eu só pude isso porque eu tenho um sócio no escritório de advocacia que teve que trabalhar em dobro. Mas agora eu tô... Isso era uma outra coisa que eu procurei fazer. Abrir espaço para novos dirigentes. Mas... Tá gostando dos novos dirigentes que estão surgindo no Inter? Alguns sim, outros não. De quem o senhor gosta? Eu acho que o Gustavo Jurgen é um belo... Não, se bem que o Gustavo é um profissional... Cara, se tu não tem destaque na tua atividade profissional, eu acho que um requisito tu já perdeu. Porque tu botar quem não tem representatividade, pelo menos não é o meu critério. Gustavo é um excelente profissional e tem um destaque, está sendo um grande presidente do conselho. Eu ia perguntar de quem o senhor não está gostando. O mesmo que tu. Mas aí o entrevistado é o senhor. Tu sabe e é o mesmo que tu não gosta. Tá bom, presidente, tá bom. Era isso, Paulo? Era isso. Presidente Marcelo Medeiros, obrigado pela presença com a gente aqui na Guaíba. E eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui de volta, conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para contar algumas histórias e um bom trabalho, um bom domingo para todo mundo. Só conta história quem tem história para contar. Vai ficar para a próxima reunião que tu foi de crachá da Record lá na Globo. Essa aí. Vai ficar para a próxima então essa aí. Vamos deixar essa aí para ter um motivo para a gente contar mais. Posse de bola volta na próxima semana. Obrigado a todos. Tchau.